Deputado Rubens Ottoni, do PT. Deputado, obrigado pela entrevista, o contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens Salomão. Bom dia, Cileide, Jéssica, todos os ouvintes da Sagres. Uma satisfação poder participar com vocês. Vou fazer, pelo menos aqui da minha parte, um caminho parecido com o da entrevista com o Glaustin. Primeiro perguntei para ele, deputado, se ele acredita que foi indevida a divulgação do vídeo. Ele acha que não, porque o presidente publicou ontem no Twitter ou nas redes sociais, não tenho certeza se foi no Twitter, mas um trecho da lei de abuso de autoridade, dizendo, ali apontando, pelo menos, inferindo que acredita que teria sido um abuso de autoridade o STF ter divulgado o vídeo, que para ele não era uma reunião formal de ministérios. Para o senhor foi indevida a divulgação do vídeo? Não foi indevida, e os juristas já até responderam a essa manifestação do presidente. A maioria dos juristas brasileiros já se manifestaram mostrando que aquilo que ele cita lá não cabe a esse tipo de reunião. Então, mas agora, independente se cabe ou não a divulgação, o fato é que a reunião aconteceu. O fato de, mesmo que não fosse divulgado, é lamentável que esse tipo de reunião possa acontecer, ainda mais com a presença do presidente e com toda a sua equipe, tratando de assuntos com a maior naturalidade, de assuntos absurdos para o nosso país. Então, o fato de divulgar ou não, ele é apenas um detalhe, porque o mais grave é que a reunião aconteceu, que os diálogos aconteceram, e isso em detrimento dos interesses maiores do nosso país. Sobre a acusação do Moro, o vídeo mostra, na visão do senhor, que houve essa interferência do presidente na Polícia Federal? Eu acho que sim, o vídeo mostra com toda clareza, o presidente fala, né? O presidente fala que ele não vai esperar o pessoal acabar com a família dele, fala isso de maneira pejorativa, né? Com um palavrório muito baixo, lamentável para um presidente, para um líder maior do nosso país. Mas isso aí eu vejo que a divulgação do vídeo tinha esse objetivo, Rubens Salomão, de poder analisar se tinha implicância ou não no sentido da interferência na Polícia Federal, mas a partir da divulgação do vídeo, esse assunto passou a ser um mero detalhe, porque, na verdade, o conteúdo que se apresentou nesse vídeo, nesta reunião, é gravíssimo para o nosso país, do ponto de vista do meio ambiente, do ponto de vista da economia, do ponto de vista das relações internacionais, do ponto de vista do próprio presidente da República. É uma calamidade, né? Uma situação assim chocante para o nosso país. A gente vê que estamos sendo governados por um grupo como esse. Cileide. Deputado, o seu colega Glaustin da Focus acha que o presidente saiu fortalecido, que o vídeo mostra que ele é um presidente que está muito preocupado com a população brasileira e em fazer o melhor. Como é que o senhor vê isso? Olha, Cileide, é isso que fica mais chocante. Ainda a gente vê que tem pessoa que tenta ainda minimizar e falar assim, não vi nada demais. O que aconteceu? Isso aí reforça a imagem dele. Ora, o que nós estamos vendo primeiro, aquele palavrório todo usado pelo presidente, claro, pode agradar algumas pessoas que estão ao seu redor, mas constrange muita gente, constrange muitos apoiadores que caminhavam com ele. Claro, agora isso aí também é apenas um detalhe. O que eu acho mais grave, Cileide, é o conteúdo daquilo que foi discutido na reunião. Ver um ministro do meio ambiente falar, olha, esse negócio aí do coronavírus é uma boa oportunidade para nós, para a gente passar a boiada e poder mudar o regramento que está sendo questionado na justiça. Veja-se isso. E ele falou assim com um tom de um estrategista, como se estivesse dando uma ideia genial para o presidente da República. O ministro da Economia fala, nós não vamos cuidar de pequenas empresas, não, isso aí só dá trabalho. A gente tem que cuidar da grande empresa porque essa dá lucro para nós. Olha, esse é o conteúdo, isso é que constrange, isso é que deprime, né? Na verdade é uma reunião deprimente que mostra que no momento de calamidade sanitária, como nós estamos vivendo, onde o assunto principal deveria ser a crise sanitária, como ter uma visão estratégica para combater a pandemia, a gente via essa visão rasteira, baixa e de pouca visão estratégica para o nosso país. Deputado, no vídeo, além dessas questões que o senhor cita aí, né, do meio ambiente, do ministro
Paulo Guedes, né, que ele fala que tem que ajudar as grandes empresas, que essas dão lucro para o governo, para eles vão ganhar dinheiro e não precisa de ajudar pequena empresa que não ganha dinheiro com isso. Teve também questões que estão passando um pouco batido, mas que eu acho relevante, eu queria a sua opinião, que em pelo menos uns 2 momentos que eu me lembro, o presidente fala em armar a população para que a população possa defender o governo dele, né? O que significa isso? O que significa? E a gente está vendo medidas sendo tomadas, aumentando a quantidade de munição que uma pessoa física pode comprar por ano. Antes eram 200, agora passaram para 600 munições. Tem também aí aquelas portarias do Exército de controle de armas que o presidente fez o Exército revogar, né? O que é que pode estar acontecendo no Brasil? O presidente dizia em armar a população para ela se defender, mas parece que não é esse o objetivo dele. Cileide, você tem razão. Nós estamos vendo de maneira recorrente, por parte do presidente da República, essa reunião confirmou isso, ações de incentivo à intervenção militar, de incentivo ao fechamento do Congresso, de incentivo ao fechamento do STF. Inclusive, na própria reunião, teve o ministro da Educação falando, se fosse o senhor, eu mandava prender todo mundo lá no STF. Então, é uma afronta total à nossa Constituição, né, partindo de quem deveria dar o exemplo. E nessa questão, ele fala explicitamente na reunião, essa questão de armar a população para poder fazer enfrentamento. Lamentável, trabalham de um lado para desmoralizar as instituições, né, até para que, desmoralizando as instituições, seja o Congresso, seja o Judiciário, depois tem a justificativa para se fazer uma intervenção. Não acredito, Cileide, que haja clima para isso, não acredito que setores importantes das Forças Armadas embarquem numa aventura como essa, porque o presidente Bolsonaro está demonstrando a cada vez mais a sua incapacidade, a sua incompetência e a sua irresponsabilidade. Então isso faz com que até aqueles que poderiam ser possíveis aliados, que em determinado momento até deram apoio, ou que poderiam até dar apoio para uma ação como essa, nesse momento eu tenho absoluta certeza que a sociedade brasileira repudiará esse tipo de ação, que mais comparada a uma ação miliciana. Pois é, deputado, mas na sexta-feira foi divulgada aí uma carta assinada por 100 oficiais da reserva, muitos generais entre eles, apoiando o presidente, aquela manifestação, aquela nota do general Heleno, que disse que a decisão do ministro Celso de Mello de encaminhar o pedido da oposição para manifestação da Procuradoria a respeito da apreensão do telefone celular do presidente, que aquilo criava instabilidade no país. E 100 oficiais apoiaram isso e fizeram uma carta condenando o STF e a atuação do Supremo. Isso não é não está se criando, de fato, esse clima de instabilidade e não há um risco, na sua opinião, ainda assim? Não, você tem toda a razão. Tudo isso que você está citando, e nós temos outros fatos que estão acontecendo à margem desse, servem de alerta. É evidente que há, por parte do presidente da República, uma movimentação para criar uma ação miliciana de apoiamento a ele, para poder fazer o enfrentamento. Ele tem falado isso em todos os momentos que ele vai fazer esse enfrentamento, até porque ele tá acuado. É uma fera acuada aí pelas ações políticas irresponsáveis que ele tem tocado à frente aí da governança da pandemia do coronavírus, que ele não tem tomado as atitudes necessárias, pelo contrário, tem contrariado as orientações científicas, tem contrariado a Organização Mundial de Saúde, tem levado à morte muitas pessoas, mas também do ponto de vista criminal. Tem várias ações de crime de responsabilidade já correndo no STF, e tem vários pedidos, mais de 30 pedidos de impeachment na Câmara Federal. Então ele está acuado. Então agora ele está sinalizando que ele não vai entregar barato e que ele faria o enfrentamento, e com isso, e para isso ele conta com os fanáticos, aqueles apaixonados que estão indo à rua, inclusive à revelia da própria pandemia,
para poder fazer manifestação de apoio à intervenção militar, de apoio às saídas violentas. Mas o que eu digo é que eu estou convencido que essa exposição de tudo isso, ela está despertando na sociedade brasileira um outro pensamento, mesmo naqueles setores que o apoiaram há pouco tempo atrás. Não é por acaso que as pesquisas estão sinalizando uma queda fragorosa no apoiamento a ele. Então eu não acredito que esse tipo de ação, apesar das iniciativas, e você citou bem aí, essas aí, mas temos outras tentativas que eles têm feito aí de poder se organizar nesse sentido, mas eu não acredito que terá apoiamento nas Forças Armadas e na maioria da sociedade brasileira. Deputado, e quais serão, na sua opinião, as repercussões desse vídeo no Congresso Nacional agora, nessa semana, com a volta aí das sessões? Olha, Cileide, a minha avaliação é que este vídeo, ele mostra aquilo que muita gente já sabia, que é o despreparo, a irresponsabilidade, a incompetência do presidente e da sua equipe de tocar o país, e a minha avaliação é que isso servirá, apesar que teremos aqueles que se apresentarão com esse discurso, eu não vi nada demais, o que foi que apresentou, né? Não provou nada, mas ele coloca a nu esse governo e, no meu entendimento, do ponto de vista da articulação política, vai fragmentar mais ainda o governo. O governo está desesperado, Bolsonaro está desesperado na busca do apoio do Centrão para poder impedir que avance os processos de impeachment. São mais de 30 processos de impeachment que estão na Câmara dos Deputados, e ele tem feito um acordo com o Centrão para poder segurar isso. Inclusive, uma das manifestações do ministro da Educação lá na reunião é um absurdo, né? Ele falando assim que Brasília é o cancro da corrupção. E ele foi exatamente a pessoa escalada pelo Bolsonaro, pelo presidente Bolsonaro, para fazer a negociação com o Centrão e dar de graça para o Centrão o FNDE com mais de 55 bilhões de reais de recursos para serem gastos. Isso para poder segurar o processo do impeachment na Câmara. Então, a hipocrisia tremenda. Então, eu vejo que isso aí vai constranger cada vez mais parlamentares que até agora o apoiavam, e com isso a tendência é que vai perder apoio. E não tenho dúvida nenhuma, isso levará a um processo de afastamento do presidente da República. Pode demorar um pouco mais, demorar um pouco menos, mas ele com toda certeza não chegará ao final do seu mandato, até porque o Brasil não vai aguentar. O Brasil não aguenta do ponto de vista do enfrentamento da crise sanitária e não aguenta do ponto de vista do equívoco deste governo no enfrentamento da crise econômica. Então, algo precisa ser feito e deve caminhar para esse afastamento, mesmo que isso demore um pouco mais. Deputado, mas apesar da casa ser política, esse processo precisa ter um motivo. O motivo, na visão do senhor, não é a interferência na Polícia Federal? São essas outras coisas todas? Tem que ser um dos motivos. Rubens Salomão, motivos não faltam para o afastamento do presidente da República. Em todos esses processos de pedido de impeachment, cada um tem uma motivação, são vários os crimes de responsabilidade. Essa questão da Polícia Federal é um que foi apontado pelo seu ex-apoiador, o Moro, mas tem a questão da crise sanitária, que para mim é mais grave, porque está jogando o Brasil numa situação de uma verdadeira guerra, onde nós estamos aí, nós que demoramos um mês para chegar a 1.000 mortos, nós agora estamos tendo 1.000 mortos por dia. O Brasil já é o segundo país mundial em número de infectados, correndo o risco de passar os Estados Unidos. É o país que tem o maior número de profissionais da saúde, profissionais da enfermagem mortos. Então, é uma verdadeira calamidade. Então, tudo isso são assuntos e temas suficientes para o impeachment. Mas o que conta, e você disse bem, é que é uma casa política. Por isso, o processo ainda não foi colocado à frente. Porque motivos existem. Agora, como é uma casa política, ele está construindo essa maioria. Agora, não tenha dúvida nenhuma, na medida que ele perde essa maioria na casa, os motivos não faltam para o seu afastamento. Deputado, o Brasil está sofrendo aí até hoje por conta da fratura provocada aí pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff.
não é menos traumático para o Brasil evitar um outro impeachment e tentar construir as forças políticas, tentar construir uma condição de continuidade desse governo para que ele conclua no prazo e fazer alguma restauração política no país? Olha, do ponto de vista político, Cileide, eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos que buscar a normalidade. Eu sou daqueles que defendem a democracia, defendem a normalidade, e o processo que foi escolhido, ele deve ser trilhado, não tenho dúvida sobre isso, e por isso muitas pessoas até me cobravam do PT, por que nós evitávamos de falar na palavra impeachment, e por que evitávamos levar essa bandeira adiante. Porque nós defendemos a normalidade, defendemos a democracia e sabemos fazer a oposição e fazer o enfrentamento dentro desse eixo da democracia. O problema é que nós estamos vivendo um momento de calamidade no país. Essa questão do enfrentamento da pandemia do coronavírus é uma situação gritante. Nós estamos levando a nossa população à morte. Nós estamos levando a nossa população ao matadouro. Nós estamos aí numa situação que o Brasil já é o segundo país em casos de pessoas contagiadas, mas nós não chegamos no ápice ainda. Agora é que essa pandemia está avançando para a periferia das grandes cidades. É agora que a pandemia está avançando para os municípios do interior, e aonde você sabe que tem a população mais vulnerável, que tem a população que tem menos acesso à sua proteção. Então a situação vai piorar mais ainda. E o que é mais grave, esse governo não tem uma visão estratégica de enfrentamento da pandemia. Pelo contrário, o presidente menospreza, o Ministério da Saúde se omite, não tem leitos, não tem UTIs, não tem equipamento de proteção individual para os nossos profissionais da saúde que estão morrendo na frente de trabalho. O Brasil é o campeão na morte de profissionais de saúde mortos no combate à pandemia, não tem teste para a população, então é um caos geral. Então é por isso que nós chegamos a esse limite, ao limite de discutir o impeachment, de discutir esse afastamento para o bem do nosso país, até porque do ponto de vista da economia também é desastrosa a condução e o país não aguenta chegar ao final desse governo para ver resolvidos os problemas, seja na questão sanitária, seja na questão da economia. Deputado federal Rubens Ottoni, do PT, conosco aqui. Deputado, abraço, obrigado pela entrevista aqui, a disponibilidade de nos atender. Boa semana. Um grande abraço a vocês, parabéns pelo trabalho. Obrigado, deputado, aqui pela entrevista. Destaque a íntegra da conversa com Rubens Ottoni. Você confere acessando sagresonline.com.br. Conversamos com